A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou o pastor Maico e nós estaremos dando continuidade ao estudo da revista O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Nós estaremos trabalhando hoje com a lição número 4, que tem por título Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Então temos a certeza, irmãos, que da mesma forma como o Senhor falou com cada um de nós através da primeira, segunda e terceira lição, cremos que o Espírito Santo de Deus continuará ministrando sobre as nossas vidas através dessa lição 4 também. Já peço a cada um que possa estar compartilhando a este link com seus familiares, amigos, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Continue ligado, nós voltamos daqui a pouco. A paz do Senhor, irmãos. Para você que acabou de chegar, assim como falávamos anteriormente, nós estaremos hoje trabalhando com a lição número 4, que tem por tema Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. Nós começaremos aqui pela leitura do texto áureo, que nos diz assim: Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Esta passagem se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, o versículo 24. Nós vemos, irmãos, aqui a velocidade, a forma como o Senhor haverá de retornar para buscar a sua igreja, de uma forma rápida e de uma forma inesperada, no momento em que as pessoas menos aguardarem. Então, irmãos, dentro desse textuário, nós já conseguimos aprender a importância da vigilância, de estarmos a todo momento preparados. Nós temos algumas referências e eu acho importante compartilhar com cada um dos nossos irmãos, que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, o versículo 42, que nos diz assim, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A importância da vigilância é fundamental para a caminhada, para a vida cristã. No capítulo 25, versículo 13, nós temos uma outra referência também muito importante, que nos diz assim: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mais uma vez exorta a cada um de nós, irmãos, a importância da vigilância. E por fim, temos aqui uma terceira referência, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, o versículo número 41, que também nos diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos a importância da vigilância e oração. É tão bom, irmãos, quando assim podemos estar aí sendo um cristão de oração, uma pessoa de oração. Mas será, irmãos, que nós também somos uma pessoa de vigilância? Não podemos somente estar em oração, mas também estar aí trabalhando de forma unida a oração com a vigilância, para que possamos aí nos manter firmes a cada momento. Eu tenho certeza, irmãos, que a vigilância e a oração nos levarão à vitória em Cristo Jesus. A verdade prática, irmãos, fala para nós aqui, a volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e preparo de última hora. Então, será algo tão rápido, irmãos, que não haverá possibilidades para o arrependimento. E nós vemos que precisa ser algo, irmão, verdadeiro. Arrependimento fala de algo genuíno, algo verdadeiro, original. E esse arrependimento, ele só acontecerá na vida do crente, na vida do cristão, através da palavra de Deus, a ação do Espírito Santo na vida de cada pessoa. E nós sabemos que o arrependimento vai gerar o novo nascimento. E aquele que não nascer de novo, ele não pode ver e nem entrar no reino dos céus. Olha
o que a palavra do Senhor diz para nós no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 e o 3, versículo 5 também. Versículo 3 do capítulo 3 e o versículo 5. Nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 diz assim para nós: Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A importância do arrependimento. E qual é o melhor momento para o arrependimento, irmãos? É hoje. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto há tempo. E nós devemos ensinar às pessoas este caminho no qual nós encontramos um dia para que essas pessoas tenham esta mesma oportunidade. A leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, versículo 24 até o 30. Nos diz assim: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, existe um paralelo aqui, irmãos, entre as passagens, os acontecimentos lá do Gênesis, e da mesma forma também comparando com a volta de Jesus, comparando a nossa sociedade em nossos dias de hoje e a volta de Jesus e o iminente juízo que haverá de vir sobre aqueles que não serviram ao Senhor, não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É o que nós estaremos tratando no decorrer desta lição. Nós passamos assim, irmãos, para a introdução, que nos diz assim, no primeiro tópico: Jesus alertou várias vezes para a natureza súbita de sua vinda, ou seja, irmãos, Jesus ele sempre falou e exortou sempre ali sobre a sua volta súbita, ou seja, a sua volta, o seu retorno de forma inesperada. Então nós vemos a importância de não estar se preparando, mas estar pronto para que possamos aguardar este grande dia do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mais embaixo, nós vemos aqui o autor também falando: Deus tem falado não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Então, a palavra do Senhor está sendo bem clara para cada um de nós, através de Jesus aqui então, dentro dos capítulos que nós acabamos de ler, que o retorno do Senhor, ele está se aproximando. Os sinais estão apontando para isso. Daí a importância de estar prontos, e o autor faz uma pergunta para cada um de nós: você está preparado? Nós estamos preparados, irmãos, para o dia do arrebatamento da igreja? Essa é uma pergunta que fica aí para a nossa reflexão, para que possamos continuar nos esforçando em buscar e em fazer a vontade do Senhor e permanecer a cada dia firmados em sua presença. Assim nós passamos para o primeiro tópico, e o primeiro tópico nos diz aqui, irmãos: a vinda de Jesus será repentina, ou seja, de forma inesperada, muito rápida. Como um relâmpago, Jesus não declarou qual seria a hora ou o momento exato em que a sua igreja será arrebatada. Então, Jesus ele não declarou, irmãos, qual seria o dia e a hora da sua volta, do seu retorno. É muito importante frisarmos essa questão. E eu deixo aqui como uma referência importante, irmãos, para a nossa vida, o Evangelho de Marcos, o capítulo 13. É muito importante, irmãos, que você anote essas referências para que você possa, claro, ter este conhecimento
e que você possa refutar também qualquer outra teoria que possa chegar aí ao seu conhecimento. O Evangelho de Marcos, o capítulo 13, o versículo 32 e o 33 diz assim para nós: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos quando é esse tempo. E todos aqueles que tentaram agendar, todos aqueles que tentaram marcar este período, este dia do arrebatamento, se frustraram. E com toda certeza, toda pessoa, irmão, que tentar hoje agendar o retorno de Jesus vai se frustrar novamente. Nós sabemos, irmãos, da importância de estarmos nos preparando. E com toda certeza, o Senhor não nos quer calculando qual será o dia da sua volta, mas Ele nos quer obedecendo a sua palavra e atentos aos sinais que estão aí a todo momento ao nosso redor. Algo muito importante também, irmãos, é receber este conhecimento e se manter ligado, irmãos, quanto a profecias que possam surgir em nossos dias. Olha o que a epístola de João, a primeira epístola de João, o capítulo 4, o versículo 1 diz para nós: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha a importância, irmãos, de estarmos ligados e firmados sobre a palavra do Senhor, irmãos, para não sermos enganados pelas vãs doutrinas, filosofias, supostas profecias que muitas vezes venham surgir em nosso meio. Irmãos, o Senhor jamais vai contradizer a sua palavra através de uma profecia. Então, devemos estar muito atentos com aquilo que chega ao nosso redor. Toda profecia precisa passar, irmãos, pela palavra de Deus, para que possamos ter a certeza de que os princípios aqui estabelecidos não estão sendo violados. Muito importante estar atentos aí quanto a essa questão. Então, irmãos, nós frisamos a importância de não estarmos aí marcando um tempo, até porque, irmãos, se o cristão soubesse a data com exatidão, seria tentado aí a levar uma vida de forma irresponsável e nos últimos momentos, talvez nem no último dia, mas na última hora, tentar ali agora correr para os braços do Senhor. E é algo que não será um arrependimento verdadeiro, não seria, um arrependimento verdadeiro. Então, não sabemos esse dia, mas aguardamos com grande expectativa no Senhor nosso Deus. Mas embaixo o autor, ele diz assim, precisamos ter discernimento para não ser enganados, pois vivemos tempos difíceis, onde muitos estão pregando um pseudo-evangelho. O que seria pseudo, irmão? Falso. Um evangelho falso. E nós podemos aqui também comentar, irmão, sobre um evangelho de facilidades. Um evangelho onde não há renúncia, onde você não precisa orar, onde você não precisa mais apresentar o seu melhor. Muito cuidado, irmãos, com essas novas doutrinas que muitas vezes podem surgir em nosso meio. Jesus, quando estava ali ensinando em um dos seus discursos no Evangelho de João, capítulo 6, muitas daquelas pessoas estavam ali ouvindo e Jesus estava com um discurso ali, como sempre, irmãos, firme, confrontando aquelas pessoas, e nós vemos que essas pessoas ali agora começam a se escandalizar com aquela palavra, ao ponto de alguns discípulos dizerem ali: duro é esse discurso. Quem poderá escutá-lo? Quem poderá ouvi-lo? Nós vemos que alguns discípulos começam a se escandalizar e muitas daquelas pessoas deram as costas para Jesus naquele dia. Muitas daquelas pessoas não quiseram mais caminhar com Jesus, não quiseram mais acompanhá-lo, ao ponto de Jesus olhar para os seus discípulos que ali estavam e perguntar: olha, vocês querem seguir a eles? Vocês querem se retirar também? E nós vemos, irmãos, que neste momento Pedro recebe uma grande revelação e, tomando a palavra, ele vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Ou para quem iremos nós? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus estava dizendo ali, irmãos, a palavra é essa, eu não vou mudar.
Vocês é que precisam mudar. E nós, irmãos, precisamos compreender que não é a Bíblia Sagrada quem precisa se encaixar na nossa vida, mas a nossa vida que tem que se encaixar nos padrões, nos princípios estabelecidos pela Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Vamos seguindo aqui para o segundo tópico, que nos diz aqui, como um ladrão. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Esta referência está no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, o versículo 43. Nos fala aqui, irmãos, da importância do pai de família ali estar sempre preparado, para que quando o ladrão aparecer, surgir para tentar arrombar a sua casa, está tudo bem trancado, está tudo bem protegido. E nós vemos que várias coisas são colocadas em uso para garantir a segurança. Em questão, pode-se colocar aí a questão da grade, o vídeo monitoramento, um alarme, várias coisas podem aí, irmãos, zelar pela nossa vida, pela vida das pessoas. Agora, eu e você precisamos também estar muito atentos, não só à nossa casa física, mas à nossa casa espiritual, à nossa vida espiritual. Olha o que o autor diz mais embaixo aqui. Assim como protegemos nossa casa com câmeras e alarmes contra meliantes, precisamos proteger a nossa vida espiritual contra os ataques do inimigo. Nós sabemos que o adversário, o inimigo das nossas almas, não descansará, tentará a todo momento quebrar a nossa comunhão com Deus, tirar a nossa visão, das coisas espirituais, e nós precisamos estar atentos. Irmãos, se nós zelamos pela nossa vida física, fazemos de tudo para zelar, e devemos zelar, irmãos, pela nossa vida física, que é passageira, nós devemos zelar, irmãos, ainda mais pela nossa vida espiritual, que haverá de ser eterna. Precisamos proteger a nossa vida, proteger a nossa mente, para que a nossa mente não venha a receber ataques aí, então, malignos, através de tantas situações, tantas circunstâncias, que venha alterar o nosso comportamento e nos fazermos quebrar princípios que foram estabelecidos pelo Senhor através da sua palavra. Então, irmãos, o que fica claro para nós, o mundo espiritual não pode ser retido. O mundo espiritual não é detido através de grades, através de câmeras, através de qualquer coisa, mas ele é detido através da oração, através da vigilância, da nossa consagração, e com toda certeza, continue firme, ligado, vigilante, porque o Senhor nos ajudará a vencer e a estar com a nossa casa preparada para que o Senhor possa assim retornar e buscar a sua igreja, buscar a cada um de nós para a glória do nome do Senhor. Nós vemos o tópico 2 falando para nós aqui como nos dias de Noé. Então, como foi nos dias de Noé? Nós vamos estar aqui passando alguns parágrafos e assim vamos estar comentando também em cima deles. O primeiro tópico nos diz aqui, comiam e bebiam. Comer e beber são instintos concedidos por Deus. Ninguém sobrevive sem alimento ou água. Não há nada de errado em comer e beber, porém o erro está em deixar que as coisas desse mundo tomem o primeiro lugar em nosso coração, esquecendo-se de Deus e não estando apercebidos quanto à vinda de Jesus Cristo. O problema aqui não é comer e não é beber. O que o texto quer dizer, irmãos, é que eu e você não podemos colocar as coisas deste mundo em primeiro lugar, ao ponto de nos esquecermos qual é a verdadeira prioridade do Senhor em nossa vida. A grande prioridade, irmãos, precisa ser aí colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não podemos permitir que as demais coisas venham encontrar o principal espaço em nosso coração, ao ponto de não estarmos atentos à nossa comunhão para com o nosso Deus e também não estarmos atentos ao dia do arrebatamento, ao dia do retorno aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais embaixo nós temos aqui também, irmãos, um breve comentário. Neste glorioso dia,
as pessoas estarão realizando seus afazeres diários. Então, as pessoas estarão trabalhando, estarão na sua faculdade, estarão em casa, vai ter gente que vai estar dormindo. E o fato é, irmãos, que durante os nossos afazeres diários, assim como aconteceu o juízo nos tempos de Noé, durante os nossos afazeres diários acontecerá também o dia do arrebatamento. Daí, irmãos, a importância de estarmos atentos com a nossa comunhão plena para com o nosso Deus. Não podemos estar desligados diante deste grande evento que haverá de acontecer, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Estejamos aí ligados, irmãos, durante todo este período. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, e problema não é estudar e não é trabalhar, irmãos. Até porque o grande problema é a preguiça na vida das pessoas. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para nós em Provérbios. Provérbios número 10. Provérbios 10. Verso 4 e 5. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então, precisamos sim, irmãos, dos nossos afazeres. O capítulo 6, o versículo 6, o verso 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, nós precisamos sim, irmãos, manter as nossas tarefas, os nossos afazeres, o nosso trabalho. O que nós precisamos, irmãos, é ter equilíbrio naquilo que nós realizamos. Vamos trabalhar, sim, vamos estudar, vamos, mas nós precisamos ter em mente e em nosso coração que o Senhor precisa ocupar o espaço principal em nosso coração, em nossa vida. E assim, irmãos, com toda certeza, nós vamos continuar aguardando a volta de Jesus e haveremos de nos encontrar com Ele. Então, continue atento, mesmo durante as suas rotinas, continue ligado no trono da graça do Senhor. O autor continua comentando, irmãos, que Noé durante anos pregou o dilúvio, que o dilúvio viria. Ele falava de dilúvio em um tempo onde as pessoas ainda não conheciam a chuva. Por isso, muitos não creram e zombaram. As pessoas ainda não tinham contato com a chuva e assim então zombavam ali agora do que Noé estava pregando. Assim também, irmãos, muitas pessoas hoje, aliás, todos nós, ninguém ainda teve essa experiência do arrebatamento. Então nós estamos pregando, anunciando e muita gente ainda vem a zombar quanto a essa questão. Só que nos dias de Noé o juízo chegou e nos nossos dias também esse juízo chegará. E nós vemos que esse juízo chegou para a sociedade, mas Noé e a sua família foram salvos ali então, foram salvos das águas do dilúvio. Noé fez uma coisa extraordinária, irmão. Primeiro, claro, ouviu, obedeceu à voz de Deus e fez aquilo que o Senhor tinha proposto para ele, tinha colocado como uma missão para ele. E Noé fez algo extraordinário, irmãos. Ele colocou a família toda dele dentro da arca. Em nome de Jesus, irmãos, nós precisamos zelar pela nossa família, orientar aí a nossa família para que juntos possamos aí caminhar, possamos estar aí a serviço do nosso Senhor, aguardando juntos, juntamente com a nossa família, a volta de Jesus. Eu tenho certeza, irmão, o Senhor é poderoso para salvar a cada um de nós, juntamente com a nossa casa, juntamente com a nossa família. Oriente, irmão, a sua família, oriente os seus filhos a todo momento a priorizarem aí a presença do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Nós vemos no segundo tópico, falando aqui, casavam e davam-se em casamento. Casar e formar uma família são projetos de Deus para o ser humano. Ele diz, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Essa referência está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O casamento, irmão, a família, projeto de Deus, a primeira instituição estabelecida pelo Senhor e firmada sobre a terra.
e precisa continuar sendo valorizada e valorizada cada vez mais. O problema, mais uma vez, não é se casar, não é formar uma família, mas é colocar as coisas, as tarefas familiares, no âmbito familiar, acima de Deus e acima da sua vontade. Nós precisamos estar orientando a cada dia a nossa família, irmãos. E para você que ainda não tem a sua família de forma completa na presença do Senhor, continue pregando, continue ensinando. E sabe o que é mais importante, irmãos? É você estar em oração pela sua família e você prezar aí pelo exemplo. Através do seu exemplo, com toda certeza, a sua família será atraída à presença do Senhor. Muitas vezes, através da pregação que nós possamos ali levar, a pessoa está com o coração endurecido e não vai com facilidade receber aquela palavra. Então, através do exemplo e da oração, com toda certeza, o Espírito Santo de Deus vai nos orientar, nos dar sabedoria para que a nossa família, de forma completa, possa também encontrar os caminhos do Senhor. O tópico 3, irmãos, fala para nós sobre a corrupção geral na terra. Vamos ver o que temos aqui no primeiro tópico. Toda a terra estava corrompida e violenta. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e o 12. Então, a violência estava ali de forma acentuada na sociedade naquele tempo, assim como em nossa sociedade hoje. Uma violência tem crescido, tem alcançado aí dados alarmantes em nossos dias, em nossa sociedade. Essa revista, por exemplo, ela é de 2016 e nós temos alguns dados aqui, irmãos, deste período em relação à violência. Nós podemos citar aqui, por exemplo, 10% dos homicídios no mundo estão no Brasil. Nós vemos também que 50 mil assassinatos, em média, acontecem durante o ano. E uma outra coisa, um outro detalhe, é que os jovens entre 15 e 24 anos são aqueles que mais acabam aí sofrendo estes óbitos. Nós temos visto aí, irmão, como a violência tem se acentuado a todo momento. O amor das pessoas se esfriando, cada um priorizando apenas o seu lado, apenas aquilo que lhe apraz e abandonando, irmãos, o próximo ou tratando com maior desprezo a vida do próximo. Quando nós falamos aqui sobre os jovens que têm perecido, vale aqui deixar uma referência para a nossa reflexão. Se encontra no livro do Êxodo, o capítulo número 20, Êxodo 20, versículo 12. Nos diz aqui, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existe uma ordenança, existe um mandamento e existe uma promessa para que nós possamos honrar os nossos pais e os nossos dias vão se prolongar sobre a terra. E o que nós temos visto em muitas ocasiões são jovens, muitas vezes rebeldes, que não respeitam os seus pais, não possuem limites em suas decisões, em seu estilo de vida, em seu comportamento e estão pagando um alto preço por isso. Aquele que quebra princípios será quebrado pelos princípios que ele mesmo quebrou. Então, nós temos total controle sobre as nossas decisões, mas não conseguimos controlar a consequência das nossas decisões. Por isso, irmãos, em grande parte, os jovens têm aí perecido. Nós vemos uma referência muito importante também em Deuteronômio, o capítulo 30, Deuteronômio, o capítulo 30, versículo 19, versículo 20, que nos diz aqui: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. O Senhor aqui dizendo, olha, eu estou colocando a vida e a morte, eu estou colocando a bênção e a maldição diante de ti. Agora, a escolha
continua sendo do homem, de poder tomar a decisão acertada e viver em comunhão com o nosso Deus. E ele ajuda o homem na tomada de decisão. Eu estou colocando a vida e a morte. E o Senhor diz, escolhe a vida, ajudando ainda, olha o amor de Deus, ajudando o homem na tomada de decisão. E cada um de nós precisamos se manter firmado nessa decisão que tomamos de servir ao Senhor e orientar as demais pessoas quanto aos caminhos do Senhor, evangelizar a essas pessoas, para que possam alcançar também a salvação. Então nós vemos como a violência ela tem crescido. E o comentarista mais embaixo diz assim, precisamos como cristãos fazer a nossa parte, levando a mensagem da salvação e vivendo como sal e luz em meio ao mundo que está agonizando. Ou seja, o Senhor nos chama para fazer a diferença. Estamos na contramão daquilo que o mundo tem pregado, irmãos. E o Senhor nos chamou para fazer a diferença em nossos dias, anunciar as boas novas do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, para que possam ter aí também a oportunidade de alcançar a salvação eterna, a vida eterna ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O subtópico número 2 diz aqui, o juízo de Deus sobre a corrupção geral. Deus resolveu destruir toda a humanidade através do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 7. Por sua misericórdia, Deus preservou Noé, sua família e os animais, salvando-os na arca. Chegou o momento, irmão, do juízo de Deus. O Senhor, ele é bondoso, ele é longânimo, tardio em se irar, mas chegou o momento que o juízo de Deus foi derramado sobre aquela sociedade. E nós muitas vezes podemos olhar e dizer, mas o Senhor destruiu as pessoas, o Senhor não tem amor, não? É o questionamento de muita gente em nossos dias. Só que eu digo para os irmãos, o Senhor não só tem amor, como Ele é amor. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de João, o capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, nos diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. Deus não só tem amor, como Ele é o amor verdadeiro. E nós sabemos, irmãos, que o amor é um dos grandes atributos de Deus, mas nós não podemos nos apegar a um atributo e esquecer os demais. O mesmo Deus que é amor, ele é justiça, e Ele vem para trazer juízo. O Senhor vai dando N oportunidades para que o homem venha se arrepender, e o homem muitas vezes desperdiça todas elas. Então cabe, irmãos, às pessoas abraçarem a oportunidade de salvação que o Senhor está concedendo, abandonar o caminho de pecado e se voltar tão somente a buscar a presença do Senhor, não só buscar, mas viver na presença do Senhor, fazendo a cada dia a sua vontade. Nós vamos para o nosso quarto tópico, que nos diz aqui, como foi nos dias de Ló. Dias de intensa corrupção, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Se encontra em Lucas 17, versículo 28. Ló era um homem justo, que viveu em uma cidade perversa chamada Sodoma. Então, a corrupção do gênero humano estava muito acentuada também ali nos tempos de Ló. E da mesma forma, durante as rotinas diárias, quando as pessoas menos esperavam, o juízo de Deus veio. E eu quero fazer um destaque aqui, irmãos, para a vida de Ló. Ló era ali uma pessoa diferente em termos de comportamento daquilo que a sociedade no tempo dele vivia. Então é possível sim, irmãos, mesmo em meio ao mundo, mergulhado em meio ao pecado, com tantas oportunidades, bandejas apresentadas aí para cada um de nós, é possível ainda assim continuar servindo a Deus com fidelidade. E com toda certeza, assim como Deus poupou a Ló, haverá de poupar a cada um de nós também.
No dia do arrebatamento, haveremos de nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seremos livres desse juízo, então permaneça firme, permaneça firmado sobre a palavra do Senhor. E você que um dia se afastou, há chance ainda, há oportunidade. Enquanto você está vivo, meu irmão, há oportunidade de você retornar, de você se reconciliar para com Deus e agora voltar outra vez a viver em comunhão com o Senhor. Essa é a vontade do Senhor, que você possa aí então viver em comunhão com Ele. Então o juízo chegou. No meio do texto, o autor diz aqui para nós: o dia do juízo de Deus veio para os habitantes de Sodoma e Gomorra em um momento que eles não esperavam. A vida seguia seu curso normal, quando Deus fez chover enxofre e fogo, destruindo aquela cidade de modo fulminante e para sempre. O juízo de Deus, como chegou nos dias de Noé, chegou também aqui nos dias de Ló. O juízo de Deus, ele haverá de chegar. E eu e você precisamos estar preparados, continuar aí anunciando a palavra de Deus, porque nós sabemos que esse dia haverá de chegar. O arrebatamento da igreja virá aí para os salvos e o dia do juízo virá para os ímpios, ou seja, aqueles que praticam a impiedade, aqueles que andam em desacordo com a Bíblia Sagrada. Mais embaixo diz aqui: a mulher de Ló, durante a fuga, resolveu olhar para trás e ficou petrificada. O coração da mulher de Ló ainda estava nas coisas aparentes, nas coisas terrenas. E eu e você, irmãos, não podemos estar aí com os nossos olhos firmados nas riquezas, naquilo que nós possuímos, naquilo que nós queremos conquistar. Não podemos estar presos às coisas aparentes deste mundo, mas sim, irmãos, usar da melhor maneira, claro, aquilo que Deus tem te concedido, tem te presenteado, uma boa condição financeira, né? O Senhor tem te abençoado, e isso não é o problema, irmãos. O que nós não podemos é estar aí com o nosso coração firmado nessas coisas aparentes. Não podemos. A mulher de Ló ficou petrificada, estava com o coração nas coisas terrenas. Precisamos estar, irmãos, firmados, estabelecidos sobre a Bíblia Sagrada e aguardando o céu de glória, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que em breve nós haveremos de alcançar. Que o seu coração esteja em fazer a vontade de Deus. Na vontade de Deus está a nossa alegria completa, a nossa alegria verdadeira está em fazer a vontade do Senhor. O subtópico número 2 fala para nós sobre a corrupção mundial. O que é corrupção, irmãos? Nós já citamos esta palavra aqui e é importante nós definirmos o que é corrupção. Se você der uma olhada lá no Aurélio, lá no dicionário, você vai perceber que a palavra corrupção quer dizer adulterar a originalidade de algo, de algum material ou de algum processo. Então, quando nós falamos aqui, irmãos, da corrupção de forma mundial, nós estamos vendo aí como as pessoas elas têm caminhado a passos largos em desacordo com os princípios, os valores. Quando eu falo aqui de valores, falo de valores éticos, valores espirituais, valores morais, que as pessoas têm caminhado a passos largos em desacordo com esses valores, estando aí cada vez mais distantes do Senhor. Olha o que a Bíblia Sagrada diz para nós no livro do profeta Isaías, o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, o versículo 20, nos diz aqui: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Nós vemos aqui, irmãos, de forma clara dentro desse versículo, a inversão de valores. E é o que nós temos percebido dentro da sociedade. Aquilo que era errado sendo apresentado como correto, um modelo, um padrão, algo sendo correto para a nossa vida hoje. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Não podemos estar aí relativizando a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada,
ela não é para ser relativizada de forma alguma, irmãos. A Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, é a palavra de Deus na íntegra. E eu e você não podemos negociar esses valores. Valores são inegociáveis, não tem preço. E aquilo que tem sido estabelecido na Bíblia Sagrada, eu e você precisamos zelar, precisamos prezarmos pelo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não podemos alterar a palavra do Senhor de forma alguma e vamos continuarmos anunciando a palavra do Senhor na íntegra. E eu digo mais, irmão, pecado continua sendo pecado. As coisas não mudaram, irmão. O mundo pode ter mudado, a sociedade mudou, as pessoas podem até ter mudado, mas a Bíblia Sagrada continua, irmãos, inalterável. É a palavra de Deus, é a verdade, irmãos. E nós precisamos continuar ensinando aquelas pessoas que estão ao nosso lado, nos ensinamentos, durante o culto, em todo momento, irmãos. Precisamos aí, então, nos posicionar sempre a favor daquilo que a Bíblia Sagrada estabelece para nós como padrão de moral, como padrão ético para a nossa vida, e nós temos certeza que o nome do Senhor continuará sendo glorificado em nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te honrar, continue anunciando a verdade do Senhor. O tópico 3, subtópico 3, já é o último tópico, né, irmãos? Graças a Deus, aqui chegamos à fase final, né? E eu tenho certeza que você já tem adquirido um pouco mais de conhecimento na palavra do Senhor. Esse último subtópico diz assim para nós: a destruição da família. No Brasil, temos visto vários projetos cujo objetivo é dar fim ao modelo bíblico cristão de família. Quem está por trás desses projetos é o diabo, pois seu objetivo é destruir a família tradicional, constituída de pai, mãe e filhos, como Deus instituiu. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Gênesis capítulo 2, o versículo 24. Irmãos, esse é o modelo original de família estabelecido por Deus: pai, mãe e filhos. A união acontecendo entre o homem e a mulher, gerando filhos. Este é o plano original, biblicamente falando, é o plano original de Deus para a nossa vida. E nós vemos, irmãos, como o adversário tem tentado contra as famílias, tem bombardeado muitas vezes através de tantas coisas, através de filmes, através de propagandas até mesmo, através de desenhos, de tantas coisas, tentando minar a estrutura familiar. Eu e você precisamos continuar investindo em nossa família, investindo no relacionamento com o nosso cônjuge e protegendo os nossos filhos e ensinando a cada um deles, na graça e no conhecimento do Senhor, a verdadeira palavra de Deus. Em nome de Jesus, somente assim conseguiremos aí manter a nossa família protegida, blindada de todas as afrontas que o inferno possa assim realizar, planejar contra a nossa vida, contra a nossa família. Em nome de Jesus, irmãos, vamos continuar aí orando pela nossa família e estar vigilante com os conteúdos que os nossos filhos estão aí recebendo, que a nossa casa está recebendo. Em nome de Jesus, irmãos, vamos fechar as portas para aquilo que é mal, aquilo que quer arruinar a nossa comunhão com Deus, aquilo que quer destruir o projeto de Deus, plano de Deus chamado família. Em nome de Jesus, tenho total certeza que através da oração e da vigilância o Senhor nos ajudará a vencermos as afrontas que o inferno tem assim lançado, preparado contra a nossa vida. Em nome de Jesus, em Deus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, com toda certeza, haveremos de vencer e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Continue, irmão, atento, vigilante, preservando, zelando aí pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. A conclusão, irmãos, finalizando aqui esta lição, nós vamos estar lendo aqui este tópico sobre a conclusão
e logo em seguida estaremos orando, finalizando este momento de aula. Nunca na história a humanidade esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos 7 bilhões de habitantes do mundo não apenas descrente de Deus, mas o afrontam em rebelião aberta contra a sua lei e seus princípios. A tendência não é melhorar, mas piorar, a ponto de superar em intensidade a corrupção moral dos tempos de Noé e de Ló. Que Deus nos guarde debaixo de sua poderosa mão, preservando-nos em santidade para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permaneça firme, irmãos, em nome de Jesus. A luta tem sido grande para cada um de nós, mas com toda certeza no Senhor nós haveremos de vencer. Então, que você e eu possamos permanecer aí alertas e vigilantes, porque em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu tenho toda a certeza que eu e você haveremos de nos encontrar no céu. Em nome de Jesus Cristo, nos alegraremos, poderemos aí dizer, valeu a pena, em nome de Jesus Cristo. Continue firme, o Senhor, Ele quer salvar você e a sua família, e eu creio que o Senhor haverá de fortalecer a cada um de nós para que possamos permanecer firmados a cada dia sobre a sua palavra e fazendo a sua vontade. Nós agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor tem concedido para nós e estaremos orando neste momento pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te glorificar, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco mais uma vez neste dia. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado, ó Deus, por trazer clareza à nossa vida, ao nosso coração. Possamos continuar guardando a tua palavra, Senhor, em nosso coração, para não pecarmos contra ti. E assim, ó Deus, continuarmos, ó Pai, sendo fortalecidos, edificados em tua presença. Nós te agradecemos, ó Pai, continue guardando a cada uma das famílias, ó Pai, que nos acompanham neste momento, as nossas famílias, nossas vidas, continuem sendo guardadas e protegidas debaixo das tuas potentes mãos de poder e graça. Nós assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós assim nos despedimos dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, que os irmãos venham ter um excelente dia, em nome de Jesus.